Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos conversar sobre a esperança indestrutível, aquela que vem de Deus. Não as esperanças falsas, pautadas em falsas expectativas que temos em relação a Deus e suas promessas. Vamos falar do Deus maravilhoso que promete e cumpre aquilo que de fato Ele nos prometeu. Tudo isso e muito mais no programa Lições da Bíblia, que está apenas começando. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. É muito bom poder compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco e, ao mesmo tempo, obviamente, ouvir a voz dEle. E fazer isso na companhia de amigos é melhor ainda. E eu vou apresentar para vocês mais uma vez. À minha direita, pastor Charles Siqueira. Que bom receber você de novo, amigo. Muito bom poder continuar com vocês aqui, pastor Vinícius, bem acompanhado aqui dos colegas e de quem está acompanhando a gente também em casa. É verdade. Pastor Silvano Barbosa, bom ter você de novo, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. E pastor Wanderson Domingues, mais uma vez, irmão, seja bem-vindo. Estamos juntos de novo, com a graça de Deus e aprendendo com essa lição maravilhosa e guia de estudos. Faz uma oração para a gente, Wanderson, por favor. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós vamos neste momento estudar sobre a esperança da Tua Palavra. Que nós possamos, o tempo todo, vivermos olhando para o alto, olhando para cima. Porque a nossa esperança não está neste mundo, mas naquele que virá. Fica conosco no estudo dessa lição, com os amigos que nos assistem. Oramos por Cristo. Amém. Amém. A raiz etimológica, da palavra esperança tem que ver com semente. Plantar algo e esperar colher no futuro. Isso tem tudo a ver com o sentido da palavra esperança, porque ela nos remete a algo que vai vir no futuro, uma expectativa positiva em relação a alguma coisa que nos foi prometida ou que nós esperamos. E quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos muitas promessas de Deus, nas quais nós podemos fundamentar com solidez a esperança. Por exemplo, a bendita esperança da volta de Jesus é a maior de todas e nós aguardamos que Jesus volte. Mas há outras expectativas que nós podemos associar com Deus, seu caráter, seu amor e suas promessas. No entanto, muitas vezes nós temos expectativas erradas em relação a Deus. Isso nos leva a ter frustrações, porque, naturalmente, Deus não vai fazer aquilo que Ele não cumpriu. Nós também gostamos de pensar e queremos domesticar demais Deus. Queremos usar Deus ao invés de permitir que Ele nos use e oriente a nossa vida. E quando Deus não se comporta exatamente como a gente gostaria que Ele se comportasse, aí tem mais frustração. O que a Bíblia nos oferece, pastor Wanderson, é uma esperança indestrutível. Ou seja, uma esperança que vai se cumprir, porque ela é fundamentada nas promessas de Deus. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o conceito de esperança na sua visão, especialmente nesse contexto da Palavra de Deus. Muito bem, amigos, pastor Vinícius. A lição ela começa, o nosso guia de estudos, citando inclusive C.S. Lewis, não é? No livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é uma metáfora da salvação, para aqueles que já ouviram falar do livro ou do filme. Jesus é o grande leão. E é neste contexto que Lewis fala de esperança, inclusive, quando ele diz assim: se a esperança que nós temos fosse apenas para esta vida, se não houvesse mais nada para sonhar, mais nada além para acreditar, que esperança mais perdida. Eu prefiro crer que Cristo vive e vai voltar. E a esperança que Ele me dá excede tudo o que este mundo possa me oferecer e fazer comigo. Você falou da raiz, a etimologia da palavra esperança, semente. Eu venho da roça e a gente aprende 3 grandes lições na roça, não é? Lições da agricultura. Primeiro, tem que ver com a espera. A gente colhe um bom tempo depois que a gente planta. Não posso plantar aqui um punhado de milho e esperar no final da tarde ou amanhã colher. Segundo, eu só colho aquilo que eu planto. Eu não posso plantar milho e colher feijão. E terceiro, eu colho muito mais do que aquilo que eu planto. Então, essa esperança que está sendo plantada em nosso coração, como diz o nosso verso para memorizar, porque o Espírito nos foi dado, é para colhermos não agora, mas é para colhermos aquilo que está sendo plantado e muito mais do que aquilo que nós esperamos. Os olhos não vão poder divisar, a mente humana imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu acredito que quando a lição trabalha aqui, o nosso guia de estudos, trabalha a questão da esperança indestrutível, quantas coisas nós esperamos nesse mundo e não se concretizaram? Algumas para o nosso bem, inclusive.
Mas essa esperança indestrutível, ela é exatamente a prova de destruição, porque quem prometeu é aquele que não pode falhar. Acima de tudo, em João 14, Jesus disse: eu vou preparar um lugar, e quando eu for, eu voltarei. Ele prometeu que viria, uma vez veio, ele prometeu que morreria, ele morreu, ele prometeu aos discípulos que ressuscitaria no terceiro dia, ele ressuscitou, e ele disse: eu vou voltar uma segunda vez. Para quê? Para buscar aqueles que o buscam. Buscam como? Com esperança. Então, eu acredito que é isso que nós vamos estudar ao longo desta semana. Excelente. O profeta Abacuque, ele é posto em destaque aqui no nosso guia, e realmente os escritos de Abacuque trazem alguma coisa muito interessante para a gente refletir sobre o conceito da esperança. O livro dele começa com uma pergunta que perpassa toda a história bíblica e nos alcança até hoje, que é a pergunta do peregrino em direção a Jerusalém. Até quando? Falta muito. Quem tem filhos aqui e vai fazer viagem sabe como é, né? Papai, está na hora, já chegou, vai demorar muito? É a pergunta do viajante, do peregrino. Porém, essa pergunta se intensifica em termos de dor e sofrimento quando a gente pensa na história do povo de Deus debaixo da opressão dos inimigos e muitas vezes Deus utilizando os inimigos para nos ensinar coisas. Por exemplo, quando você vai ler o livro do profeta Daniel, no capítulo 1, é explícita a referência de que Deus foi quem entregou Jerusalém nas mãos da Babilônia, de Nabucodonosor. Parece estranho a gente pensar em Deus fazer isso, mas é Deus utilizando, mais uma vez, o sofrimento como instrumento de edificação do seu povo, usando uma linguagem eloquente para transmitir um conteúdo que, de outra maneira, o povo não conseguia assimilar. E aí o profeta vai usar a expressão, a pergunta: até quando, Senhor? É a pergunta de quem não está entendendo, é a pergunta de quem quer que acabe logo o sofrimento, é a pergunta de quem está chateado, é a pergunta de quem não está vendo o quadro completo, está vendo só um aspecto. Verdade. Abacuque estava sofrendo e não estava gostando disso. E isso me ensina alguma coisa, antes de mais nada, né? Nós vivemos num mundo cercado de injustiça e em várias situações nós também nos sentimos injustiçados. O que nós deveríamos fazer em relação a isso? Esse não é o ponto da nossa lição aqui, mas Abacuque reclamou para Deus. E Jesus, quando estava ali, nos momentos finais do seu julgamento, ele foi esbofeteado, ele não ficou calado, ele falou: olha, se eu fiz alguma coisa errada, me fala o que eu fiz de errado. Mas se eu não fiz errado, por que você está me batendo? Abacuque se aproximou de Deus e falou com muita clareza: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha o clamor de Abacuque, né? Ele está reclamando com vontade mesmo, porque ele está sendo injustiçado de muitas maneiras. E a primeira impressão que dá é que depois de fazer um clamor como esse a Deus, Deus vai se voltar para ele e falar: Abacuque, é verdade, você está sofrendo, há injustiça, não se preocupa, eu vou resolver seu problema. Mas não foi isso que Deus disse. Deus falou: é verdade, Abacuque, você está sofrendo a injustiça e vai piorar. Foi o que Deus falou para ele: vai piorar. E por incrível que pareça, algo que poderia representar um desconsolo para Abacuque foi a solução do problema dele. Porque Deus mostrou para ele o quadro mais amplo. Deus mostrou para ele que de fato havia injustiça, havia sofrimento, a situação iria piorar no contexto dele. Assim como no nosso atualmente, nós sabemos que antes dos eventos finais a situação vai piorar, mas Deus falou: olha, haverá uma solução final. Eu vou destruir os babilônios, eu vou pôr fim a esse problema, eu vou pôr fim à injustiça. Deus chamou a atenção de Abacuque para a esperança que ele deveria ter na solução que ele proveria para o problema. Então, ao apresentar o quadro mais amplo para Abacuque, mostrando não apenas que o problema aumentaria, mas mostrando também que haveria uma solução, Deus direcionou o coração de Abacuque para esse momento, para esse ponto. Era como minha mãe me dizendo: Silvano, não se preocupe porque vai passar.
Eu, naquele momento, eu só estava enxergando o meu sofrimento, só estava enxergando o que estava me incomodando, mas ela me direcionava para o futuro, dizia, vai passar. E é o que Deus fez com Abacuque. Então, se você está sofrendo hoje, se você está sofrendo injustiça, não fica calado, não. Conversa com Deus. Se ajoelha diante de Deus, apresenta o seu caso a Deus, fala com Deus e fale abertamente com Ele, fale francamente com Ele. Alguém fala assim, eu briguei com Deus. Eu não acho, pessoalmente, que nós estamos em condição de brigar com Deus, né? Mas eu acho que nós podemos falar francamente com Ele, podemos abrir o nosso coração a Ele. Como amigo, né? Como amigo e dizer, Senhor, eu estou sofrendo aqui, há injustiça por todos os lados, faz alguma coisa. E certamente Deus vai fazer a mesma coisa, Deus vai direcionar os nossos olhos para a esperança indestrutível, para a restauração completa e final que Ele fará. Esse assunto da maneira como nós enxergamos o sofrimento quando a gente está vivendo ele nos leva a lembrar que os nossos olhos, eles nos limitam, né? E no momento de dor, a gente é tentado a enxergar apenas a angústia momentânea. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu comecei num colégio como capelão escolar e a gente tinha um momento ali do pastor com os alunos que a gente chama de capelas, né? Que é um momento que a gente compartilha alguns temas ali com os nossos alunos. E lá no colégio que eu fui pastor, na cidade de Bragança Paulista, eu lembro que a gente abordou numa das capelas o tema do sofrimento. E na ocasião eu me vali de uma ilustração, eu levei para eles uma pedra de sabão, uma pedra bruta de sabão. E eu coloquei em cima de uma mesa, assim, era um palco alto, né? E a gente tinha algumas câmeras ali, eu pedi para o pessoal direcionar as câmeras, colocamos no telão ali a pedra. E eu perguntei para eles, o que vocês estão vendo aqui? E todo mundo unanimemente respondeu, uma pedra, né? Uma pedra de sabão, pedra e tal. Só que eu havia trazido ali junto comigo algumas imagens de um artífice que havia transformado uma pedra no sabão em vários outros objetos, né? A partir de uma pedra de sabão tinha uma tartaruga de sabão, tinha um golfinho de sabão, tinha uma baleia de sabão, tinha um controle de videogame de sabão. E aí eu falei, não, vocês estão vendo uma pedra, mas eu estou vendo aqui uma tartaruga. Eu comecei a falar, eu estou vendo um golfinho. E todo mundo, né? Um golfinho, uma tartaruga, uma baleia, como isso, né? E aí eu passei a mostrar as imagens, né? Eu lembro, os alunos pequenos, né? Garotada e tal. E aí a reação deles foi, E aquilo estimulou eles depois a fazerem um torneio, uma gincana entre eles para ver quem conseguia desenhar ali uma escultura através de uma pedra de sabão. Mas a moral da história ali é que aquilo que os nossos olhos viam era extremamente limitado perto daquilo que aquela pedra poderia se tornar nas mãos corretas. Então eu acho que quando a gente fala aqui da experiência de Abacuque, da esperança e desse quadro completo, às vezes nós vemos o momento bruto que a gente está passando, mas nas mãos adequadas, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele vê além de nós e Ele pode transformar aquilo que aparentemente é sofrimento, Ele pode transformar aquilo numa graça extraordinária. Eu acho que esses momentos de incompreensão do quadro mais amplo também são convites à oração, para a gente perguntar para Deus o que Ele está querendo com a história. Eu me lembro aqui do profeta Daniel, né? E ele teve a visão do capítulo 8 e no verso 14 uma informação que tirou o chão completamente do profeta. Até 2.300 anos, traduzindo aqui em linguagem teológica, né? E o santuário será purificado. Veja que a perspectiva de Daniel é que 70 anos se cumpririam e o povo que estava no exílio babilônico poderia voltar para Jerusalém. Mas agora Deus vem com a informação de que aparentemente os 70 anos iam se tornar 2.300 anos. E o capítulo 8 de Daniel termina com ele doente. Por quê? Porque ele não estava entendendo. Deus mudou de ideia. Nossa iniquidade é tão grande assim que Deus resolveu estender o tempo do cativeiro, o profeta ficou adoecido. E aí, cerca de 13 anos depois, ele foi entender. Porque aí é o intervalo entre o capítulo 8 e o capítulo 9, quando ele estava orando com o livro do profeta Jeremias na mão, no qual estava escrito que duraria apenas 70 anos. Ele estava lutando com Deus. Como assim? O Senhor falou que é 70 e agora falou que é 2.300? Que contradição é essa? E ele estava lutando em oração. Foi quando Deus nos presenteou com a explicação maravilhosa da profecia das 70 semanas e dos 2.300 anos, que ampliou plenamente o quadro, mostrou que a salvação não era só étnica para Jerusalém, para Judá voltar do cativeiro, envolvia um ambiente maior
Envolvia a salvação plena, a cruz do Calvário, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o ministério sumo sacerdotal de Cristo e a consumação de todas as coisas. Ou seja, aquilo que estava muito concentrado em Jerusalém, na perspectiva inicial de Daniel, agora foi ampliado. Não estava entendendo no início, foi para a oração, foi para o jejum e Deus revelou o quadro mais amplo. Então a gente precisa permitir que esses momentos nos levem a reflexões mais profundas de Deus. Essa revelação que Abacuque tem de Deus, né? A gente chama Abacuque de o profeta intrometido, porque ele ousa aí reclamar com Deus. Mas uma coisa que eu gosto da religião bíblica, pastor Silvano, é exatamente isso, né? Deus diz, vinde e arrazoemos. Israel é literalmente aquele que luta, né? Algumas religiões é submissão total àquele Deus. O Deus da Bíblia diz, não, se quiser lutar comigo, lute. Não que você possa me vencer, mas venha arrazoar comigo, não é? E quando Abacuque faz isso e Deus revela um plano maior para ele está dizendo, Abacuque, se eu não destruir vocês agora, eu perco vocês para sempre. Você precisa entender isso. E aí Abacuque, no final do livro, ele profere, que na minha opinião, é uma das mais lindas orações da Bíblia, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia me alegro no Senhor, espero no Deus da minha salvação. Eu fui pastor do Dr. Erich Omi, que foi advogado da divisão sul-americana por muitos anos, quando ele aposentou, na igreja do Riacho que eu mencionei, e eu conto isso porque a família já autorizou. Logo que ele aposentou, ele descobriu um câncer no pulmão, e eu fui visitá-lo no hospital. Na primeira visita ele disse assim, pastor, servi a Deus 40 anos na igreja, advogado, eu podia ganhar dinheiro fora, e agora que eu vou curtir minha aposentadoria, por quê? Eu me lembro que nesse texto aqui de Abacuque, eu disse para ele assim, irmão Erich, às vezes não temos nesse mundo nem porquês e nem paraquês. Mas se a gente entender que Deus tem eternidade para a gente, nós sempre vamos ter um ainda que. Ainda que tudo de ruim aconteça. Isso é visão de eternidade, não é fácil, como o pastor já mencionou. E na última visita que eu fiz para ele, já na UTI, mal, acho que um dia, 2 antes dele morrer, eu me lembro que ele me chamou pertinho da cama dele, assim, tirou a máscara e disse assim, pastor, ainda que. Olha aí. Ainda que. E dias, horas depois, ele morreu. Tem alguns ainda aquês interessantes na Bíblia, né? Você vê, ainda que de Abacuque, ou ainda que de Jó, ainda que ele me mate. Asaf diz, né? Ainda que ele me mate. Jó diz, ainda que minha carne e o meu corpo apodreçam. Davi, estudamos na primeira lição, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. Então parece que quando eu tenho a visão completa, além de porquês e paraquês, não que não possamos falar, podemos, mas a gente vai dizer, ainda que eu sei que o Senhor está comigo. Então, esses momentos, como a gente dizia, eles aumentam a nossa possibilidade de enxergar mais. Isso aconteceu com Abacuque, no capítulo 2, por exemplo, verso 3, ele diz, porque a visão ainda vai se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Veja aqui, que temas profundos que foram desenvolvidos depois do Novo Testamento a partir da perplexidade de um profeta que está angustiado com a não compreensão da realidade. Então, quando você estiver confuso com Deus, vá para a oração para entender, porque Deus vai te mostrar coisas ou vai lançar sementes de coisas que vão se desenvolver lindamente no futuro, na sua vida e na vida de outras pessoas. Bom, quero te fazer uma recomendação muito especial aqui, que é o nosso guia de estudos. A palavra de Deus é bênção, e é bênção para a sua vida. Então é importante que você acompanhe esse estudo sistemático. Por isso a gente recomenda esse material. Você já sabe, esse material é um produto da Casa Publicadora Brasileira. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse e outros materiais e adquirir, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí, e a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E tem uma coisa muito especial no estudo da Palavra de Deus. Quando você vai se aprofundando, você sente necessidade de ter boa companhia. E os comentários são excelentes para isso. É óbvio que você tem que ter uma boa seleção, né, para descobrir exatamente aquilo que vai te orientar e te ajudar. E eu tenho uma recomendação para você. É o comentário inspirado da escritora norte-americana Ellen White sobre os temas desenvolvidos no nosso guia de estudos nesta temporada. É uma grande bênção. Eu tenho acompanhado os escritos de Ellen White há muito tempo. Tenho o privilégio de trabalhar com esse texto e tenho sido abençoado por ele. E eu tenho certeza que isso vai acontecer também com a sua vida. Eu recomendo que você tenha
acesso a esses comentários. E uma maneira fácil de você ter acesso a isso é acompanhar, por exemplo, esse formato aqui do nosso guia de estudos, que já vem com a seleção dos comentários de Ellen White sobre os temas do guia. É uma grande bênção. Você tem o guia e tem os comentários no mesmo produto. É uma maravilha. Você estuda o dia e vai lá no dia correspondente, no comentário, e amplia. Você pode, assim, se preparar, inclusive, para estudar com outras pessoas, ensinar, ministrar isso, tanto na sua igreja quanto na sua casa, enfim, nos seus contatos pessoais para transmitir a palavra de Deus. Então, recomendo muito esse material para você. Os comentários de Ellen White sobre o nosso guia de estudos você encontra na Casa Publicadora Brasileira, no site cpb.com.br. Bom, a gente vai continuar estudando aqui e, pastor Silvano, a gente estava falando sobre sofrimento e sobre esperança, na realidade, né? O tema do nosso guia. E nós voltamos à experiência do patriarca Jó, no capítulo 42 do seu livro, que é o último capítulo, em que tudo vai fazendo sentido para ele. E aqui no capítulo 42, ele vai dizendo coisas lindas sobre Deus. Por exemplo, ele diz no verso 2, bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha que confissão maravilhosa. Então, ele que questionou tanto, e com justiça, porque sofreu muito, agora, depois de conversar muito com Deus, ele diz que Deus pode todas as coisas, seu plano não pode ser frustrado. Ele reconhece no verso 3, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconhece que na sua dúvida, quase que beirando a incredulidade, ele entrou em assuntos que não podia explicar. E aí ele diz no verso 5 outra coisa muito interessante, falando para Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, o que a experiência de sofrimento dele proporcionou? Um conhecimento amplificado de Deus. Deus permitiu isso, tudo que passou na vida dele, também para que isso ocorresse. Na verdade, esse é o propósito maior, para que os olhos de Jó se abrissem para conhecer a Deus de uma forma que ele não conhecia antes. Enquanto Jó vivia o seu sofrimento, Deus permaneceu em silêncio. Todo o livro de Jó, enquanto Jó vai fazendo seus questionamentos, vai apresentando as suas motivações, as razões pelas quais ele está questionando, ele está reclamando, ele está realmente frustrado porque ele está sofrendo muito, Deus ouviu tudo isso calado, Deus não falou nada. Então a história de Jó nos mostra que nem sempre Deus revela aquilo que ele vai fazer, mas Deus sempre revela quem ele é. E quem Deus é uma fonte de esperança para nós. Entendermos quem Deus é, compreendermos o seu caráter, isso é para nós uma fonte de esperança. E nós estamos vendo essa semana o papel da esperança na hora de enfrentarmos as provações. O Novo Testamento apresenta um outro exemplo de alguém que estava sofrendo, foi a Deus, ao Senhor Jesus, buscou ajuda, clamou com todas as suas forças e Jesus permaneceu em silêncio. Mas essa pessoa também conhecia quem era Jesus. Estou falando da mulher Sirofenícia. Ela ainda não havia visto Jesus pessoalmente, como já menciona aqui, né? Ela só havia ouvido as notícias acerca de Jesus. Mas ela acreditou em Jesus. E ela foi em Jesus porque Jesus se configurava a única esperança para ela, para o caso dela. Ela havia buscado todas as alternativas sem solução. Então ela foi a Jesus. Mas ao buscar ajuda, Jesus permaneceu em silêncio. Ela clamou e ela permaneceu em silêncio. Ela buscou com todas as suas forças e Jesus permaneceu em silêncio. Jesus agiu como qualquer rabino agiria, como qualquer mestre judeu faria. Infelizmente, as mulheres naquele contexto não eram muito valorizadas, e especialmente mulheres estrangeiras consideradas pagãs, como aquela mulher. Então, Jesus permaneceu em silêncio porque estava trabalhando em favor dela e também em favor dos discípulos. Ambos tinham questões ali que precisavam ser resolvidas. A mulher havia dito que cria em Jesus e Jesus estava provando a fé dela. Os discípulos achavam que os gentios não eram dignos dos méritos de Jesus e ele estava trabalhando para remover o preconceito do coração deles. O fato é que quando Jesus finalmente falou, a situação não melhorou para ela, a situação piorou. Porque Jesus falou, olha, não é bom, quer dizer, é ruim eu pegar as bênçãos reservadas para o povo escolhido e dar a você, que é uma
cananeia. Mas ela conhecia ao Senhor Jesus, ao caráter dele. Ela falou, sim, Senhor, tem razão, é isso mesmo. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela apelou para a misericórdia de Jesus. Interessante o detalhe, quando ela chegou ali para falar com Jesus, ela já não gritava, ela simplesmente falou, Senhor, socorre-me. Ela apelou para a misericórdia de Jesus. Então, eu estava dizendo aqui que Deus não revela sempre o que Ele vai fazer. Jesus não havia dito para Jó o que ele iria fazer, assim como não falou para a mulher cananeia o que ele iria fazer. Mas Ele revela quem Ele é. Ellen White diz que quando ela chegou perto de Jesus e olhou para Jesus, Jesus falou essas palavras duras, né? Ela percebeu a misericórdia que as palavras não podiam disfarçar. As palavras diziam uma coisa, mas o olhar de Jesus dizia outra. E ela se encheu de confiança e disse, sim, Senhor, eu aceito, mas, por favor, tenha misericórdia de mim. Então, só para concluir isso aqui, é isso. Quando nós nos focamos no caráter do nosso Deus, na misericórdia dEle, isso nos enche de esperança. E a esperança nos dá a força que precisamos para enfrentarmos mais um dia difícil, para continuarmos enfrentando essa situação difícil, que ainda não se solucionou, o problema não foi resolvido, a crise continua aumentando, o salário ainda não chegou, né? Ou seja, as dificuldades continuam aqui, a injustiça continua prosperando, mas coloque a sua atenção, o seu foco, a sua concentração no caráter do nosso Deus, na bondade dEle, no amor dEle, e Ele vai prover a solução para o seu problema. Você disse que quando ela chegou perto, ela não estava gritando mais, estava sussurrando, né? Falou apenas. É que o clamor aproxima a gente de Deus, né? Quando ela estava clamando e gritando lá atrás, ela estava longe. Mas à medida que foi clamando, ela foi se aproximando e o clamor também a colocou na direção de Cristo. Então isso é muito importante no meio do sofrimento, a gente clamar, porque a gente pode se aproximar de Deus. Uma outra mulher no Evangelho também que recebe um destaque especial, embora não saibamos o nome dela, é a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher é a única pessoa, ou a única mulher no Evangelho a quem Jesus chama de filha. Portanto, se faz uma relação pai e filho aqui, né? E é interessante que a história dela aparece ensanduichada, vamos dizer assim, no meio da história da filha de Jairo, que estava à morte. E Jesus se demora para atender a filha de Jairo, para atender uma mulher a quem ele chama de filha. Como se dissesse para Jairo, Jairo, espera um pouquinho aí que eu sei que sua filha está com um problema, mas eu tenho que resolver o problema da minha filha aqui. E a sua filha também é minha, claro, mas aqui eu tenho a minha filha para atender. Estou destacando esse ponto, pastor Wanderson, porque filho tem pai e a gente precisa conhecer o pai, né? Essa mulher aqui, que Jesus a chama de filha, foi em busca do socorro paterno, né? Exatamente. Vocês sabem que eu sempre tive dificuldade de olhar Deus, chamar Deus de pai. Por um motivo muito óbvio, eu não tive pai. Então, pai para mim era aquele que abandonava, que deixava, que fugia. Mas, com o passar do tempo, Deus vai dando alguns pais e mães na vida pra gente, não é? Que é um amor fantástico também, porque não são obrigados a te amar, você não nasceu deles, Deus faz isso. É muito importante conhecer quem Deus é. É tão importante saber quem Deus é, que no Evangelho de João, a salvação não é pela cruz. João é o evangelista que menos tempo dedica à cruz, 3 versos precisamente, enquanto Mateus e Lucas 1 capítulo e meio praticamente. Por que em João a salvação não vem primariamente através da cruz? Embora na cruz ele alcançou o direito de nos salvar, de nos dar a vida eterna, João vai além. No Evangelho de João, salvação tem que ver com conhecer quem Deus é. No capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 3, tem o texto mais claro do Novo Testamento sobre o que é vida eterna, o que é salvação. Vocês conhecem o texto, diz, e a vida eterna é esta aqui, ó, que te conheçam. E a Jesus a quem enviaste. Vida eterna no Evangelho tem que ver não com autoconhecimento, não é gnosticismo. Conhecimento do alto, né? É conhecer quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus escolheu se revelar como Pai. A expressão, né, em hebraico, Av ou Abba, como nós vemos no Novo Testamento, ela vem do proto-hebraico que significa o nome Pai para eles, força do lar, força da habitação. Esse é o significado da palavra Pai. Parece que quando Deus se revela a nós como Pai, você disse, se há Pai, há Filho.
No contexto do Oriente Médio, eu defino quem eu sou definindo quem você é. É assim que se define identidade no Oriente Médio. Quem eu sou? Eu não sou o Charles, eu não sou o Silvano, eu não sou o Vinícius. Então, a partir daquilo que eu defino do outro, eu defino quem eu sou também. Definindo quem Deus é, eu entendo o que Paulo fala em Romanos 8,15. Eu gostaria de ler com vocês. Romanos 8,15, o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque não receberam espírito, vocês não receberam espírito de escravidão para viverem, outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção, baseados no qual clama Abba, força da habitação, Pai. Ao se revelar como Pai, parece que Deus está dizendo assim: filho, não importa por onde você andou, você tem um pai. Se você tem um pai, você tem uma casa. Não importa o que você fez, você tem um pai. Não importa o que fizeram com você, você tem um pai. Volte para mim. E só para encerrar aqui, pastor, alguns de vocês devem conhecer o pastor Jorge Mário de Oliveira, foi professor do SALT, foi pastor lá no Riacho Grande, onde eu pastorei depois, foi meu secretário de campo. O pastor Jorge Mário me adotou como filho, ele me chama de filho. Um abraço, viu, pastor Jorge Mário? E um dia ele me disse assim: Wanderson, é muito difícil ser seu pai, porque eu chamo ele de pastor Jorge Mário. E ele diz assim: é muito difícil ser seu pai, você não sabe ser filho, você foge, você não responde o WhatsApp, tem uma dificuldade de responder o WhatsApp terrível. E aí um dia, conversando na sala dele, ele disse assim: você não sabe ser filho, é difícil ser seu pai, mas embora você não saiba ser filho, eu sei ser pai, porque eu tenho 2 filhos, ele disse, mais velhos e da sua idade. Então, mesmo que você não saiba ser filho, não tem problema. Eu sei ser pai. Essa é a lição que Deus está nos trazendo aqui. Você testemunhou uma coisa muito forte, falando da sua dificuldade inicial de associar Deus com o pai, né? Por causa das ausências, né? Hoje a gente tem essa expressão, pai ausente, né? Que é um paradoxo, é uma contradição de termos, né? Porque, como você definiu, pai é a força do lar, ou seja, é a segurança que está presente, né? Mas Deus é o modelo de pai presente. É o pai que não se afugenta. Ele está conosco. Ele não nos abandona. A Bíblia está cheia de expressões como essa. Eu estou contigo. Não temas, 41:10 Isaías, né? Que eu estou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Essa imagem, né, de Deus como um pai presente, ela percorre o texto sagrado, né? E por mais que haja essa contradição do pai ausente, talvez até em sabendo Deus que haveria algumas imagens distorcidas de pai, ele deixa claro em todo o texto bíblico que tipo de pai ele é. E uma das características da paternidade de Deus é a presença. Logo nas páginas iniciais ali de Gênesis, você já vê Deus em busca do ser humano, em busca dos filhos, né? Adão e Eva não souberam ser filhos também, né, Wanderson? E Deus soube ser pai, porque Ele é quem vai atrás dos filhos e Ele diz, onde vocês estão? E parece que esse padrão, né, de Deus em busca do ser humano, Deus em busca do perdido, Deus presente e insistindo com o ser humano, ele vai aparecer em toda a narrativa sagrada. Eu me lembro aqui do Evangelho de Mateus, eu gosto muito do Evangelho de Mateus, e lá parece que na capa e na contracapa do Evangelho de Mateus, essa ideia da presença do Pai, ela é manifestada, ela é evidente, porque Jesus é apresentado como Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, Deus entre nós, e no final do Evangelho segundo Mateus ele se apresenta de certa forma como Emanuel de novo, porque ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele é Deus conosco no início, ele é Deus conosco no final, ele é Deus presente em todas as circunstâncias. Muito bem, eu acho fantástico o que você colocou. E eu fico pensando aqui nas fontes da esperança, né? Onde é que eu vou encontrar esperança para enfrentar as provações, para passar pelo momento difícil? Nós vimos até aqui, não vamos concluir ainda o tema, porque ainda temos outros aspectos a abordar, mas o que nós já vimos até aqui é suficiente para podermos encarar um momento difícil. Vamos ver o quadro mais amplo, né? Vamos tirar o olho só da nossa situação, da nossa circunstância. Há um quadro mais amplo, há uma esperança vindoura, há uma promessa de restauração. Vamos enxergar o quadro mais amplo. Vamos confiar no caráter do nosso Deus. É um Deus de amor, é um Deus bondoso, que mesmo que não revele o que Ele vai fazer, revela quem Ele é, e nós podemos confiar nele.
Vamos confiar na presença desse Deus. Ele anda conosco, Ele nos toma pela mão direita, Ele fala, tu és meu, eu vou andar com você. Se você andar pelas águas, vou estar contigo. Se for pelo fogo, eu vou estar contigo. Então vamos confiar nessas fontes de esperança e isso vai nos dar a força que precisamos para atravessar os momentos de provação. E se tem uma pessoa que sabe, o quadro mais amplo é um pai bom em relação aos seus filhos. Às vezes os filhos não entendem muita coisa, o pai está dizendo, calma, papai já sabe, o pai já passou por esse caminho aí. Então confia no pai, porque o pai conhece o quadro todo. Você está passando numa etapa agora, mas o pai já viveu aquilo lá. Então vamos para um rápido intervalo, tá? Não sai daí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E com uma recomendação especial para você que quer conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre a sua palavra e quer permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida. Então, este material aqui foi desenvolvido para isso. Uma revista em forma de temas bíblicos para instruir você no caminho da verdade. O Espírito Santo, que é o tema principal, vai estar com você. Nós vamos falar sobre o Espírito, mas o Espírito Santo de Deus na sua companhia. Que bênção poder estudar as doutrinas bíblicas na companhia do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Então, se você quer receber esse material sem custo nenhum, na sua casa, é simples, é só você mandar um WhatsApp nesse número que está aparecendo aí na sua tela, é só você printar a tela agora, para você imediatamente após o programa já enviar para a gente esse recadinho, que nós vamos mandar para você essa revista sem custo nenhum para você, tá bom? Fica a dica aí, que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. Nós estávamos conversando sobre a presença do Pai. O Pai, de verdade mesmo, é aquele que é a força do lar, conforme foi dito aqui, é aquele que protege seus filhos e que não e nunca os abandona. Não é isso, pastor Márcio? Exatamente, né? O pai de bom senso, não é? Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, eu também tenho dificuldade de chamar Deus de pai, uma ovelhinha. E ela disse, por causa dos abusos que eu sofri do pai. Eu disse, então chama de mãe. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus, não é? Deus também diz, né, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama. Mas, obviamente, pelo contexto patriarcal da época, Deus, ele é chamado de pai, ele escolhe se revelar dessa forma, e nós vimos que é a força do lar, a força da habitação. Agora, há algo fantástico aqui, nessa imagem de Deus como pai. Por quê? Nós, como filhos, somos convidados em dar uma direção, um passo na direção de Deus, mas principalmente caminhar com Deus. Uma vez que você vem na direção dele, o que o pai faz com o filho? Nos primeiros passos ele fica, né? Vem para o papai, vem para o papai. Quando o filho já aprende a caminhar, o que ele faz? Vamos caminhar juntos, é isso que um pai faz. É isso que é a verdadeira educação. E aí você vai aprendendo, caminhando ao lado de Deus, quais são os planos de Deus. É isso que Asaf parece entender no meio do sofrimento da vida. No Salmo 73, já que o nosso guia fala dos planos do nosso pai, ele tem essa visão ampla de quem Deus é, só num dado momento, quando ele aprende a caminhar com Deus. No Salmo 73, Asaf, ele diz que Deus é bom, mas eu quase desviei os pés. Ele diz, pouco faltou para que eu me desviasse do caminho. Por quê? Ele diz, porque eu observava os perversos. Parece que eles não têm preocupação nenhuma. Eles não têm a luta do espírito, não é? Só tem a carne. Seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais. Ele diz, eu os invejava. Aí ele diz no verso 16, até que eu entrei no teu santuário e vi o fim deles de todas as coisas. O santuário representa a justiça completa de Deus. Não é? O poder vindicativo de Deus para com seus filhos. O santuário representa para Asaf o plano completo de Deus. O santuário aqui é olhar o todo, não só uma parte. E Asaf diz, quando eu olho o fim de todas as coisas, eu entendo que caminhar ao teu lado, andar nos teus passos, é a melhor coisa que existe para os teus filhos. Ele que começa esse salmo bastante chateado, né? Revoltado, ele diz lá no início, quase que meus pés resvalaram, quase que eu tomei um escorregão na fé, né? Ele termina esse salmo de maneira apoteótica, lindíssima, depois de ter entrado no santuário e percebido o plano mais amplo de Deus, que ali no santuário é que o quadro se amplia na mente. Ele termina assim, que é um dos meus versos preferidos da Bíblia. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não é quem eu desejo além de ti. A minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. É assim que termina alguém que começa a enxergar a Deus
a partir do seu santuário, onde se percebe a visão mais ampla de Deus. Porque aí você tira o foco do momento, da provação, da perseguição, da circunstância momentânea. E você percebe que aquilo que você está vivendo agora não é um fato isolado, está linkado com outros elementos e que se você passar bem por esse momento, ainda que seja difícil, isso vai desdobrar em coisas muito positivas lá na frente. E que você não pode desistir da caminhada, da jornada, porque ficou difícil em determinado momento. Então, vendo o plano de Deus, a gente pode louvar a Deus como o salmista fez. Você sabe que o pastor Wanderson e você, pastor Vinícius, falando disso, eu me lembrei de um texto da escritora norte-americana Ellen White. Ela diz assim: Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente daquela que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Esse texto, ele complementa exatamente esse ponto, né? De nós, muitas vezes, não sabemos por onde estamos passando, porque a nossa vista é estreita, é limitada, mas Deus que está pintando esse quadro mais amplo, quando nós o enxergamos e temos essa visão do santuário, que foi a visão concedida a Asaf, nós mesmos chegamos à conclusão, não, espera aí, eu falava só de ouvir, mas agora eu vejo, né? Agora eu compreendo. E se essa pessoa que teve essa compreensão amplificada, se ela pudesse voltar lá atrás, o incrível desse texto é que ela teria escolhido fazer exatamente o mesmo caminho por onde Deus a guiou, né? De novo, a importância da oração, né? Ellen White define a oração como algo que nos eleva a Deus, não faz Deus baixar a nós. Então, eu gosto de pensar que a oração é o elevador da fé. Quando a gente ora, a gente vai ascendendo até Deus e ao seu santuário, e ali a gente tem a visão que Deus tem da realidade. Porque Deus tem uma visão ampla da realidade porque Ele vê tudo. E a oração nos eleva a esse ponto, né? A gente vê o fim desde o princípio, tal como Deus enxerga. E se a gente não ora, se a gente não entra no santuário, a gente fica olhando e não enxergando nem um palmo na frente do nariz. É igual, por exemplo, às vezes, a gente pega alguns voos, aqui em São Paulo mesmo, em Guarulhos, né? A cidade de São Paulo é gigantesca. E é impressionante que quando a gente vai subindo, e aí eu gosto de sentar aqui na janelinha do avião, de vez em quando eu olho assim e percebo, quando já está subindo, que a cidade de São Paulo quase toda está ali. Cabe na janela. Cabe na janela. De cima a gente vê tudo. Deus tem essa visão. E além disso, Ele tem a visão em zoom, né? que se aproxima. Então é importante isso, conhecer os planos de Deus. O profeta Jeremias diz: eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de bênção, de paz. Confia, né? Confia nos meus planos. Verdade. E normalmente nós não conhecemos os planos de Deus desde o princípio. Nós precisamos confiar nos planos de Deus. Ou nós colocamos a nossa confiança nos planos de Deus, ou nós temos somente a nossa experiência, a nossa expectativa, né? Jeremias estava escrevendo, quando ele falou isso, ele estava falando para pessoas que haviam perdido a esperança, que estavam vivendo uma situação muito difícil. Jerusalém estava destruída, os muros estavam derrubados, as casas eram monturos, o templo estava destruído, e eles estavam vivendo como cativos num país estrangeiro. Mas a mensagem de Deus para eles lá, então Deus mandou a mensagem para eles lá onde eles estavam, era basicamente o seguinte: olha, primeira coisa, vocês não estão aí por acaso. Capítulo 29, verso 4 diz, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, Deus começa essa carta dizendo, olha, vocês não estão aí por acaso, ou simplesmente porque Babilônia é mais forte do que Jerusalém e Nabucodonosor é mais forte do que o rei de Israel. Eu transportei vocês de Jerusalém para a Babilônia, eu estou no controle da situação. Então, se você não está entendendo quais são os planos de Deus, saiba que Deus tem um plano e confie no plano de Deus, Ele está no controle da situação. Deus começa essa mensagem para nós dando essa segurança, eu tenho um plano para você, confie no meu plano, eu estou no controle da situação. Quando a gente olha ao redor, não precisamos de muito para ver que Deus está no controle de todas as coisas, né? Os séculos passam, mas o movimento dos corpos celestes permanecem inalterados, porque Deus está no controle. Eu posso não saber aonde é o caminho, mas eu sei quem é o guia, né? Eu vi uma experiência subindo Ou se você tem o Waze, né?
O Waze ainda é perigoso, viu? Ele te leva por uns caminhos Meio difícil, então, né? se eu não souber que é o caminho, mas conhecer o guia, que não seja o Waze não vai patrocinar a gente mais. Mas enfim... Mas o Waze é israelense, né? Então a gente tem uma vinculação assim com a... mas eles ficaram perdidos 40 anos, né? Olha aí. O Benção é um poeta, né? Eu estava subindo o Monte Sinai a primeira vez e a primeira vez eu tive a experiência de subir de camelo. E o rapaz ali, o beduíno que guiava a gente, ele disse assim, solta a rédea. Falei, amigo, só tem abismo aqui do lado. E se esse camelo maluco resolve ir pro abismo aqui subindo o Monte Sinai? São 7 quilômetros de subida. Ele disse, fica tranquilo, ele conhece o caminho. Se você segurar, você vai se perder e vocês vão cair. E depois que amanhece, você volta, você vê os abismos que você passou. Mas ele dizia, ele conhece o caminho, solta as rédeas. E às vezes a gente quer ter a rédea da vida, né? Deus conhece o caminho. Campbell diz assim, né? Você não precisa caminhar a história da vida, a jornada da vida, sozinho. Siga o herói de todos os tempos. Ele já foi à sua frente. Ele sabe o caminho. Ele é o caminho. É verdade. Vocês deram uma ponte interessante aqui para o contexto da disciplina, né? Que é um tema que nós vamos abordar aqui. Você estava falando, por exemplo, do contexto lá em que Jeremias fala dos planos de Deus, que era um contexto de exílio provocado pelo próprio Deus para orientar o povo e fazer o povo retroagir, ou retroceder, ou se converter, não é? Agora, a gente não costuma pensar na disciplina de Deus de forma amorosa, mas a Bíblia é enfática nesse ponto. Ele diz, eu repreendo, em Apocalipse, né? Repreendo e disciplina todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É difícil, né? Eu acho que esse tema da disciplina paterna, que é o tema que o guia de estudo traz para a gente, né? Fazendo um vínculo aí com uma das atividades do pai, né? Do pai amoroso. Para a gente que é pai, né? E aqui nós temos alguns pais aqui também, né? Sabe como é difícil para nós disciplinarmos os nossos pequenos, né? Eu tenho uma filhinha lá de 4 anos de idade. E ela já tem a personalidade dela forte, né? O temperamento dela. Puxou a mãe ou puxou o pai? Pastor, acho que mais pro pai. Deixa eu assumir que é o pai, né? Senão eu vou ser disciplinado depois. Né? Mas a gente vai percebendo que desde pequena você precisa corrigir, né? Você precisa fazer alguns combinados. E lá em casa a gente tem algumas frases assim que a gente vai inculcando, né? Na cabecinha dela, no coraçãozinho dela. E uma delas... quando a gente obedece, coisas boas acontecem. Eu falo sempre para ela. E quando a gente desobedece, coisas ruins acontecem. Para trabalhar esse assunto das consequências, né? Não são punições, são consequências de coisas que a gente planta. E a Bíblia vai falar dessa disciplina do Senhor como consequências daquilo que às vezes a gente, como filhos rebeldes, teimosos, a gente acaba plantando. Você mencionou aí o texto do Apocalipse, o guia de estudo traz um texto clássico também, que é Hebreus capítulo 11, né? E esse texto, o apóstolo Paulo, ele diz lá a partir do verso 5, ele diz assim, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, não desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e ele disciplina todo filho a quem recebe, e ele disciplina a todo filho a quem recebe. E ele chega, o texto paulino, ele chega a dizer assim no verso 7, pois que filho há que o pai não corrige. Então a disciplina, ela faz parte do processo amoroso de um Deus presente, e mesmo quando nós estamos sendo disciplinados ou corrigidos pelo Senhor em alguma derrapada da nossa caminhada, em algum momento de desobediência, ainda assim Deus faz isso para que nós tenhamos a esperança de restauração, porque o objetivo final da disciplina é a nossa educação, é a nossa restauração, e é nisso que a gente tem que colocar a nossa esperança. E a gente pode confiar que Deus não é um pai violento, né? Não é um pai que disciplina com raiva, com ira, no sentido... E com injustiça. Deus é um pai amoroso e faz essa disciplina de maneira a nos corrigir, nos educar, né? Então isso é muito importante, porque às vezes vem à mente a associação de pais que são maus, né? Cruéis. São cruéis. E isso não é a perspectiva que a Bíblia apresenta de Deus. É um pai amoroso disciplinando com amor para a educação. Pastor, meu pai nunca me disciplinou. Por um motivo. Ele não estava presente. Olha isso. E olha só o que Paulo diz em Hebreus 12, o texto que o pastor estava lendo. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes dessa correção, logo sois bastardos e não filhos. Meu pai nunca me disciplinou, meu pai biológico, porque eu sou um filho bastardo dele, um filho de adultério. E eu nunca tive a disciplina dele. Tive pais que a vida me colocou,
e o grande Pai do céu. Mas se há alguém que está nos ouvindo e sente a disciplina de Deus, a correção de Deus, é porque vocês não são bastardos, são filhos. E aí ele termina dizendo, pois que pai há que não disciplina os seus filhos verdadeiros? Muito forte isso que você trouxe, pastor Wanderson, e falou ao nosso coração aqui. Realmente Deus é um pai presente. E a disciplina do Senhor é uma grande bênção para nós, porque mostra o amor dele, que ele é um pai presente, nos acompanha, não nos abandona e nos disciplina com propósito de salvação. Exatamente. Fico pensando que hoje nós estamos vivendo numa sociedade que abomina a disciplina, as pessoas não querem isso, né? Querem, na verdade, a gente já falou em programas anteriores, uma sociedade que valoriza extremamente o prazer, uma sociedade hedonista, em que os pais são ausentes e querem compensar a ausência com coisas, com presentes, com coisas que não substituem a presença e o acompanhamento educativo. Deus não é assim. Deus é um pai de amor. Deus é um pai presente. Deus é o seu pai. Pode ter certeza disso. Se a vida não te deu pai, ou se você teve um pai ausente, saiba que você não é órfão. Deus te ama, Ele está ao seu lado nesse momento. E com amor, Ele te disciplina, às vezes permite determinadas provações porque Ele quer fazer de você um filho, uma filha melhor. Confie na disciplina do Pai, porque ela vai ser uma bênção para você e você vai perceber que isso vai resultar em coisas maravilhosas na sua vida e na vida de pessoas que estarão sob sua influência. Tudo isso que nós acabamos de ouvir agora está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.